Chega junto que eu vou lançar a braba. Nova reunião é marcada para a noite no Flamengo e demissão de Jorge Sampaoli continua em pauta. Saiba por quê. A decisão ainda não aconteceu. Técnico argentino quebra o silêncio e fala em tom de conciliação. Agressor do atacante Pedro vai a público pedir desculpas e assumir o erro. E negócio fechado. Clube acerta a venda de joia Matheus França, cujo valor pode chegar a 131 milhões. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. Já estamos aqui na metade do caminho para o Rio de Janeiro, próximos à cidade de Santos Dumont, onde paramos para almoçar e, é claro, fazendo as atualizações a respeito dos desdobramentos do grave incidente que aconteceu ontem em Belo Horizonte após a grande vitória do Flamengo. Lamentavelmente, queríamos estar aqui repercutindo a grande virada histórica diante do Atlético Mineiro no Brasileirão, mas temos que ficar, logicamente, falando a respeito dessa situação que ainda não está definida e está longe dessa página ter sido virada. Mas agradecendo, é claro, aí todo o seu carinho, todo o seu apoio e também toda a sua atenção para este caso e a sua compreensão, logicamente. Mas antes disso, vamos trazer aqui a informação que foi publicada em primeira mão pelo portal Globoesporte.com. O Flamengo acertou com Crystal Palace a venda da joia Matheus França, o jogador de 19 anos que se notabilizou a partir do ano passado, quando realizou 23 jogos, marcou 6 gols com o manto sagrado rubro-negro. Este ano também vinha se destacando pelo Flamengo, tanto é que o Newcastle United tentou contratá-lo no início do ano, fazendo uma proposta de 15 milhões e depois se tornaram 20. O Flamengo acabou recusando essa proposta entre fixas e variáveis. O Bayer Leverkusen da Alemanha também chegou a oferecer 13 milhões de euros, que depois também se tornaram 18. Flamengo também resistiu. No entanto, a diretoria rubro-negra já tinha o entendimento de que seria praticamente impossível impedir a saída do atleta, o próprio jogador, que gostaria de se transferir para o futebol europeu, e eles acreditavam que nesta janela de meio de ano acabaria tendo que ceder nesse sentido de negociar o atleta. No entanto, o Flamengo tentou esticar a corda o máximo possível, o que acabou sendo feito. O Flamengo que estipulou um valor da ordem de 25 milhões de euros como mínimo para que o atleta fosse, portanto, negociado. E o Flamengo conseguiu chegar a essa quantia. São 20 milhões que serão pagos de maneira fixa pelo Crystal Palace. Para quem não sabe, o clube que tem como principal acionista o bilionário norte-americano John Textor, que também é dono do Botafogo aqui no Brasil, e mais 5 milhões de euros em variáveis, entre as quais, por exemplo, caso o jogador seja eleito bola de ouro da FIFA em algum momento da carreira em que ainda esteja vinculado ao clube britânico, entre outras situações. O máximo estabelecido, portanto, dessas bonificações é de 5 milhões de euros. Caso o Flamengo, através do jogador, receba essa quantia, em questões de ganhos, de bonificações por metas coletivas, como por exemplo classificação para a UEFA Champions League, ou individuais, o próprio jogador alcançar número de gols, número de partidas pelo clube e também uma minutagem, o Flamengo poderá totalizar ao todo 131 milhões de reais acumulados, portanto, com a negociação de Matheus França. Portanto, Matheus França acertando com o Crystal Palace, ele que deve assinar contrato até junho de 2028, vai ter um aumento substancial de salário e, portanto, acredita-se que ele poderá evoluir ainda mais. Além de todos esses acordos, o Flamengo também acertou o chamado mais-valia. O que quer dizer isso? O Flamengo, em termos absolutos, em termos fixos, o Flamengo vai receber 20 milhões de euros. Caso, por exemplo, o Matheus França, no futuro, ainda vinculado ao Crystal Palace, seja negociado antes do fim do contrato, vamos dizer assim, por 30 milhões de euros, o Flamengo tem direito a 20% do valor que exceder aquele que recebeu. Ou seja, o Flamengo
recebeu 20 milhões de euros. Se o Matheus França for negociado por 30 milhões, né? 30 milhões são 20 milhões mais 10 milhões. O Flamengo tem direito a 20% desses 10 milhões de euros ou 2 milhões de euros. A matemática é essa. Ou seja, o bolo pode ficar ainda maior, né? E a fatia a qual o Flamengo tem direito pode também ser ainda mais saborosa. Aí, portanto, o Flamengo negociando Matheus França com o futebol do exterior. Eu já trazia essa informação de que era apenas mera questão de tempo para que se chegasse a um acordo e costurar os últimos detalhes burocráticos que ainda estavam faltando. Portanto, Flamengo anunciando a saída do atleta. E você, o que acha? Esses valores, para você, são suficientes, satisfatórios para negociar o Matheus França? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, 6 de 6, galera. Dá aquela moral esperta pra gente, conteúdo de primeiríssima qualidade, beleza? E é só ir até o comentário fixado, clicar no link da promoção e se inscrever para você concorrer a prêmios incríveis inteiramente grátis. E agora, falando sobre os desdobramentos das situações que ocorreram, portanto, desde a noite de ontem. Haverá uma nova reunião à noite e essa reunião vai contar inclusive com a participação do Rodolfo Landim e outros integrantes do chamado Conselho Gestor do Futebol, que é chamado, apelidado de Conselhinho dentro do Flamengo. Vale destacar que Landim não está no Brasil, ele está nos Estados Unidos, acompanhado do Rodrigo Dunst, que é o vice-presidente geral e jurídico, CEO do Flamengo, que é o Reinaldo Belotti, e ainda o Gustavo Oliveira, o Gustavinho, que é vice-presidente de comunicação e marketing do clube. A viagem já estava agendada para que a cúpula avaliasse modelos de SAF, né? Não somente dentro do futebol, na MLS, mas também em outras modalidades esportivas, como NBA, NFL, né? E outras situações que acontecem, portanto, na América do Norte. E justamente por conta disso, pela ausência do Landim, ainda não aconteceu uma decisão final a respeito do destino do técnico Jorge Sampaoli. Fato é que ainda existe a possibilidade de, além da demissão do Pablo Fernandes, que é amigo, né, cara que trabalha, né, e é amigo do Sampaoli há 3 décadas, né, e que, além de trabalhar com ele, tem a confiança do treinador. Tudo vai depender também da postura do próprio Sampaoli. Fato é que o treinador argentino veio a público, ele que colocou uma nota divulgando, né, a respeito da visão dele dessa situação, e as palavras ocorreram em tom conciliatório, em que ele fala que a melhor situação é a conversa, né, que está muito preocupado e já estava preocupado com essa relação envolvendo Pedro e o Pablo, mostrando que realmente não foi algo fortuito, não foi algo que surgiu do nada. Na verdade, esta situação, esta circunstância já vinha sendo, vamos dizer assim, fomentada já há algum tempo, ou seja, né, o clima já não era de extrema leveza entre ambos, né? Ele lamentou bastante essa situação, mas de acordo com as palavras do próprio Sampaoli, isso dá a entender de que ele tenta, de alguma forma, contornar a situação, de maneira que haja uma conciliação e de que ninguém precise, por exemplo, ser afastado, né? O próprio Pablo Fernandes também veio a público, publicou uma nota em que ele assume o erro, pede desculpas ao Pedro, aos demais jogadores, aos seus colegas da equipe técnica do Flamengo e à própria instituição pela sua atitude, que ele considera que realmente foi muito, mas muito desproporcional. Fato é que não é a primeira situação que acontece nesse sentido. Há, vamos dizer assim, algumas situações pregressas que denotam esse padrão de comportamento do Pablo Fernandes e conflitos envolvendo outros jogadores do elenco, 2 deles que até deixaram o clube, né, que é o Arturo Vidal, que inclusive, vez por outra, né, critica asperamente o Sampaoli, além também do atacante Marinho, que chegou a ter uma discussão com integrantes da comissão técnica do argentino. Fato é que todas essas situações estão sendo avaliadas e também a questão
jurídica, né? O departamento jurídico do Flamengo está debruçado no contrato do Jorge Sampaoli. Só explicando para vocês como funciona, o Pablo Fernandes não é funcionário do Flamengo. Ele, por exemplo, o pagamento dele é de responsabilidade do Sampaoli. O Sampaoli recebe uma verba, ele no Brasil teve que abrir uma empresa, e essa empresa ela tem um vínculo de prestação de serviço com o Flamengo. Ou seja, ele recebe um valor fixo do Flamengo e através desse valor, ele remunera os outros integrantes da equipe técnica. A questão é, de quem seria a responsabilidade nesse caso? A responsabilidade é diretamente do Flamengo, de tomar uma atitude com relação ao profissional, ou seria do Sampaoli? Caso essa responsabilidade recaia sobre o Sampaoli, sim, não somente o Pablo Fernandes, mas o próprio Sampaoli poderia ser demitido por justa causa, ou seja, o contrato poderia ser rescindido de maneira unilateral. Caso isso não seja possível e não haja uma rescisão consensual, o Flamengo seria obrigado a pagar 30 milhões de reais, que é o valor da multa por quebra de contrato com o treinador argentino. Então, essa questão, a questão financeira, também está sendo avaliada pelo Flamengo. E fora o fato do momento do rubro-negro na temporada. O Flamengo está a 4 dias da disputa de uma primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, está a 90 minutos de uma eventual final de uma Copa do Brasil e também, nesse momento, ocupando, logicamente, esperando o complemento da 17ª rodada para brigar diretamente pelo título, né? Flamengo que com a vitória de ontem sobre o Atlético Mineiro reassumiu, na verdade, a vice-liderança da competição. Mas e você? Qual seria a sua decisão? Lembrando que os jogadores fizeram um movimento, essa informação que foi divulgada pelo GE, de que caso o Pablo Fernandes permaneça, eles não vão treinar. A representação acontece já nessa segunda-feira, visando a preparação para o jogo de quinta no Maracanã, diante do Olímpia do Paraguai. Ou seja, essa definição sobre o que vai acontecer, ela tem que ocorrer nesse domingo, antes da reapresentação dos jogadores. Caso contrário, pode se estancar uma crise sem precedentes no Ninho do Urubu. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, a caminho de volta para o Rio de Janeiro. Este é o Mengão.